Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Matemática novamente. Anotem a data de hoje, 17 de julho de 2020. Já é sexta-feira de novo, não? Então vamos lá. EMAI é a atividade seguinte que nós fizemos ontem, tá? Então, hoje é a 6.4 e o que nós vamos ver lá? Tabela e cálculos, certo? Então, as informações contidas na tabela, nós vamos trabalhar com essas informações calculando, tá bem? Então, anotado isso no caderno, deixa o caderno do lado e vamos para o nosso material. Atividade 6.4 está na página 37, esta aqui, certo? Página 37. Bom, então, como eu já adiantei, nós temos uma tabela aí para interpretarmos, né? Fazermos a leitura, interpretarmos as informações e com elas fazermos alguns cálculos. Então, onde está o título da nossa tabela? Aqui no alto da tabela, né? Alaranjadinho, pontuação dos terceiros anos na gincana. Então, qual é o assunto, né? Quais são as informações que essa tabela nos traz? A pontuação das turmas em uma gincana. Então, vocês sabem, se lembram o que é gincana? É aquela competição entre turmas, geralmente que acontece numa escola, né? Mas não precisa acontecer só em escola, em outros ambientes também acontece. É uma competição de brincadeiras, né? Bom, então vamos lá. Na primeira coluna nós temos as turmas, certo? Essa informação. As turmas. E na segunda coluna nós temos a pontuação de cada uma delas marcada com números, né? Tá, então vamos lá. Vamos ver quais são as turmas que participaram da gincana. O terceiro A, o terceiro B, o terceiro C, o terceiro D e o terceiro E. Qual a pontuação do terceiro A? Olha só, antes de lermos a pontuação das turmas, vejam só o que é que os números que marcam aqui a pontuação, o que é que eles têm em comum? O que é que vocês conseguem ver que eles têm em comum? O que é em comum? Igual. Então, algumas coisas eles têm igual, esses números, né? Quem pensou na quantidade de algarismo, acertou. Então, todos têm 3 algarismos. Que mais? Eles têm mais algo em comum, que todos começam com 1. Muito bem. Então, vejam, se eles têm 3 algarismos, é porque todos aqui pertencem à família das centenas, né? Então, olha, todos têm o 100 aqui na frente, por isso que é o 1 na frente, né? Que ele está marcando o 100. Depois aqui da centena, no meio, nós temos as dezenas e aqui atrás, ó, no final, nós temos as unidades, né? Quem quiser, para ficar mais claro, põe lá as letrinhas só no primeiro, porque aí a gente já sabe que está na mesma direção, aí assim será também com os outros, né? Muito bem, então vamos lá, vamos ler a pontuação de cada uma das turmas. O terceiro ano A, fez quantos pontos fez? 177. O terceiro B, 187. O terceiro C, 144. Terceiro D, 101. O que é que o terceiro D não tem em relação à pontuação, tá, criança? O que é que esse número aqui, melhor dizendo, não tem em relação aos outros? A dezena, por isso que tem o 0 aqui, porque a dezena ele não tem, então por isso que a gente pula, né, na hora da leitura.
e 1, porque não tem dezena, então por isso é marcado com 0. E o último número, a última pontuação do terceiro ano E, 135 pontos. Muito bem, então vamos lá. Calcule e responda. Então, por isso que eu disse, né? Nós vamos ter cálculos baseados em informações de uma tabela. Então, vamos lá. Letra A. Qual a turma fez mais pontos? Qual turma fez mais pontos? Então, agora vocês vão, qual a turma, tá? Então, a resposta tem que ser em turma, não pode ser número. Logicamente que você vai ter que olhar nos números para ver quem tem a maior pontuação. Depois você corre o seu dedo para a coluna das turmas e veja qual turma tem esse ponto aí maior, tá? Então, agora eu vou dar 3 segundinhos, você pensa aí qual é a turma que fez mais pontos e anota. E aí, depois vocês confirmam comigo, tá bom? 3 segundinhos. Qual turma fez mais pontos? Quem marcou terceiro ano B de bola acertou. E nós vamos ver por quê. Então, a turma é o terceiro B, tá? Por que, Pro, que é o terceiro B? Lembram-se que a Pro falou que sempre que a gente vai comparar os números, quem é que manda? O da frente, não é isso? Então, vamos olhar nos números da frente, ó. Todos aqui começam com 1. Então, não tem como saber quem é o maior, tá? Por que quem é o maior? Porque eu quero saber a turma que fez mais pontos. Então, eu tenho que achar um número maior, não é isso? Então, já que pelo número da frente eu não consigo saber porque todos são iguais, nós vamos para o número de trás, nas dezenas. Então, quem tem a maior dezena agora? Ó, vamos olhar aqui. O 8. O 8 aqui é maior que todas as outras dezenas. Então, por isso, já descobri, e eu sei que o 187 pertence a qual turma? Corro meu dedo na mesma linha, só que eu vou lá para outra coluna. É o terceiro B, certo? Ótimo. Letra B. Vamos para outra questão. Qual foi a segunda colocada? Bom, se o terceiro B foi a primeira turma colocada porque fez mais pontos, agora eu tenho que ver o que está logo pertinho dele, não é isso? Então, é como se fosse numa ordem decrescente, do maior para o menor. Então, agora a gente vai voltar um pouquinho. Então, vamos lá. Se aqui o 8 nós já descartamos, né? Ele está fora da comparação, porque ele já é o primeiro. Então, agora vamos ver quem é que está bem pertinho do 187, tá? Bom, vamos comparar os números. Então, todos começam com 1, então não dá para saber pelo número da frente. Nós vamos olhar novamente nas dezenas, tá? Então, vamos lá, ó. Antes do 8, quem que nós temos? O 7, não é isso? E nós temos alguém com 7 aqui? Ó, nós temos o terceiro A, certo? Então, o terceiro A é o que está em segundo lugar, porque a dezena do terceiro, eu falei segundo, né? Terceiro. Porque a dezena do terceiro A aqui, ó, da pontuação, olha lá, ó, é a que tá bem mais próxima, ó, né? É já o número que vem antes lá do 8, né? Que é o 7. Então, em ordem decrescente, eu falo 8, 7, né? E nós temos, então, uma pontuação que tem, olha lá, o 7 lá na dezena. Então, é o segundo lugar, é o terceiro A. Então, marquem lá, terceiro A. Letra C. Letra C. Qual a turma que teve pontuação mais próxima de 150? Então, vocês vão, ó, qual a turma? Novamente, a resposta precisa ser turma, tá bom, crianças?
Lógico, vocês vão olhar na pontuação para ver quem está bem mais próximo dos 150, mas a resposta vai ser em turma. Eu vou dar 3 segundinhos novamente para vocês pensarem aí e anotar qual é a turma que chega bem pertinho, bem mais próxima da pontuação 150, tá bom? Muito bem. Quem colocou que a turma que tem a pontuação mais próxima de 150 é o terceiro ano C, acertou. Vou marcar aqui, ó, terceiro ano C. Mas por que pro é o terceiro ano C? Vejam, crianças, como é a anotação do 150. Vou pôr um pouquinho maior aqui, ó. Olha a anotação do 150. O 150, ele tem o 1 aqui na frente, o 5 no meio e o 0 atrás, não é isso? Então, se a gente for olhar esses números aqui, todos começam com 1, todos começam igual ao 150. Só que o 150 tem o 5 no meio. Então, agora você vai olhar quem tem aqui no meio, que são as dezenas, chega mais pertinho do 5. Ó, o 7 passa do 5, o 8 passa do 5, o 0 tá bem longe, o 3 tá perto. Só que quem tá mais perto é o 4, não é? Então, é essa turma aqui que tem a pontuação 144, que é a turma que se aproxima, né? Com a pontuação do 150, que é então o terceiro C. Tá bem? Vocês prestaram atenção como a Pro fez a comparação? Tá? Eu vi lá como se marca o 150. Se todos começam com 1, não dá pra gente saber, né? Porque todo mundo é igual. Então, nós vamos pro meio e a gente vê quem então chega mais pertinho lá do 5, já que o 150 tem o 5 no meio. O 4 tá bem do ladinho, é bem próximo, né? Mais próximo ainda que o 135. Então, aqui ficou 144, que se aproxima bem mais que o 135, tá? Por causa da dezena, né? Que aqui é 4 na dezena, chega bem mais pertinho aqui, ó, do 5 do que esse 3 na dezena em relação ali ao 5, tá? Crianças, eu vou encerrar esse vídeo aqui para ele não se alongar e no próximo a gente continua, tá bom?